cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Skis mais vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com o projeto 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente, com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos aqui oficialmente na nossa noite de quarta-feira, nosso quartou de qualidade, mais uma live com vocês, agora nessa jornada de lives incríveis, com conteúdos surreais que vocês não irão encontrar em nenhum lugar. Por exemplo, hoje iremos falar sobre o controle da infecção.
mas não vamos falar sobre curativos com prata, nem vamos falar sobre curativos com PHMB, não. Vamos dar um passo além. Você que está acompanhando nessa jornada de todas as quartas-feiras às 20 horas, você vai receber conteúdos cada vez mais atualizados, como por exemplo o uso dessa tecnologia, o cloreto de diaquil carbamoil. Olha aí, o professor saiu de primeira sem ler nada. Que é o que chamamos de DAC, turma. Essa tecnologia que estamos utilizando para o tratamento de infecções em feridas. Então você quer se atualizar, quer conhecer uma avaliação do membro, quer avaliar uma ferida de verdade, para assim poder escolher um curativo de forma adequada, escolher as tecnologias que temos no mercado, você precisa estar acompanhando essas lives de quarta-feira. Por isso eu vou salientar novamente. Toda quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui presentes. Ixi, o professor quase engasgou aqui. Turma, para a gente iniciar nossa live de hoje, nessa noite de quarta-feira abençoada, daqui a pouquinho, ó, jogo do Mengão, o professor não pode perder, então vou aqui, ó, animado para essa live para depois ir pro Mengão. Comenta aí, você torce pro Flamengo? Porque daqui a pouco o Flamengo dá Libertadores. Mas o compromisso com vocês é mais importante, ok, turma? Então, assim, para a gente iniciar essa live com toda a energia positiva desse mundão aqui, eu preciso que vocês estejam aqui com energias positivas. Primeiro passo, deixa o teu like. Segundo passo, inscreva-se no canal. E terceiro passo é dar o boa noite esticado. Então assim, ó, não pode faltar. Começar uma aula sem um boa noite esticado do professor, não dá. Então bota assim, ó, boa noite com muito porque essa live vai ser surreal e pode ser a virada de chave na tua trajetória como acadêmico, como enfermeira, como técnica de enfermagem, em conhecer novas tecnologias, porque eu tenho essa responsabilidade com cada um de vocês de estar atualizando vocês nessa noite, tá? Pega o kit aula, caneta e papel e não perde nenhum detalhe do que eu irei te falar nesse exato momento. Vamos conversar sobre essa tecnologia, essa malhazinha aí verdinha. Comenta aí pra mim no chat. Você já viu essa malha verde aí nas suas práticas? O famoso DAC. Tem um aluno meu, não sei se ele está aqui na live hoje, que é o Neto. O Neto, ele conseguiu fazer protocolos lá na unidade básica dele de saúde e lá, turma, tanto os médicos como também os enfermeiros só estão utilizando o DAC. Tá vendo a transformação e o impacto que é um aluno do Projeto 2x+, na atenção básica ou por onde ele passa? Poxa, imagina aí, no teu posto de saúde você utilizando essas tecnologias para estar potencializando as feridas aí dos teus pacientes. Seria magnífico, né? Mas para isso, para você fazer esses protocolos, para você saber avaliar corretamente o uso dela, você precisa ter conhecimento. Precisa adquirir aqui o máximo de conhecimento possível em feridas e curativos. Se tornar um especialista de verdade, não só especialista de papel. Óbvio que o papel é importante também, mas o papel tem que fazer honra a isso e eu tenho certeza que cada um de vocês irão fazer. Turma, antes da gente realmente falar sobre o DAC, eu preciso te falar sobre isso, sobre os erros que acontecem em nossas práticas relacionados ao uso de curativos. Por exemplo, 90% dos profissionais ainda não sabem avaliar uma ferida corretamente. Você sabia que deixar o curativo dessa forma aumenta a carga bacteriana, aumenta aqui o risco de infecção para o paciente e aumenta ainda mais o tempo de hospitalização. Por vezes o paciente vai vir para um hospital com outra condição. E aí, os profissionais que não estão se atualizando, que eu espero que não seja você, vão lá nas práticas e deixam uma porcaria dessa daqui. Turma, isso daqui, ó, dá vontade de... Porque não é possível, turma, deixar um curativo dessa forma. Poxa, tantos anos estudando, tantos anos aqui na faculdade, especialização, cursos extras aí que você faz, para nossa classe estar fazendo um curativo como esse, ou deixar um curativo dessa forma, não saber avaliar de forma correta, prejudicar ainda mais o paciente, e saiba, se você prejudicar ainda mais esse paciente, e se a família saber disso daqui,
Óbvio que isso aqui é tudo anônimo, tá, turma? Mas se a família saber disso daqui, turma, pega aí tua carteirinha do Corém, ó, que tá aí na tua carteira, olha para ela, possivelmente você vai perdê-la, se você não sabe essas técnicas. Então é por isso a importância dessas aulas com vocês. Olha aí, ó, trouxe também um caso real para vocês. Paciente masculino busca ajuda após passar em uma unidade básica de saúde. O mesmo relata que os profissionais utilizaram óleo de girassol, Bepantol, neomicina, sulfadiazina de prata ao mesmo tempo e relata muita dor na hora da troca do curativo. Ei, misturar esse monte de curativo aqui, será se não prejudica a ferida? Será se um DAC já não resolveria aquele caso desse paciente aí? Nem precisava misturar esse monte de curativo. E turma, deixa eu te falar, nem precisa, tá? Nem precisa. Na mesma pegada do DAC, na época desse meu paciente ainda não tinha conhecimento sobre o DAC. Tá vendo como é importante? Mas eu já sabia que eu precisava de um curativo que fosse antiaderente, ou seja, que não grudasse na pele do paciente, e um curativo que potencializasse essa cicatrização. Retirei esse monte de curativos que não precisa, tem curativos aqui que a gente nem utiliza, tá? Em tratamento de feridas, tirei tudo, substituí pelo que chamamos de tela não aderente. Turma, em 7 dias esse foi o resultado. Em 7 dias, a gente devolveu a qualidade de vida para o paciente. É isso que a gente quer, turma. Óbvio, antes de escolher o curativo, uma avaliação da ferida e do membro inferior do paciente. Avaliei pulso, avaliei sensibilidade do pé, avaliei aqui perfusão, avaliei aqui glicemia, avaliei por completo o membro do paciente para ver se não tinha nenhuma causa que pudesse retardar essa cicatrização. Porque quando a gente quer esse resultado, presta atenção, anjo, larga tudo. Você quer esse resultado? O curativo ele é secundário. Eu tenho que te falar isso. Eu sei que se eu abrir agora o meu Instagram, tá cheio de gente lá perguntando, professor, qual curativo? Professor, qual curativo? Parece um louco. Professor, eu quero curativo para cá. Turma, avalia teu paciente. Domina essa avaliação desse paciente. Se eu te falar que é para colocar ouro na ferida, que é o melhor curativo que tem, né? Óbvio que eu tô brincando. Colocar ouro na ferida vai cicatrizar mais rápido e ele tem uma má perfusão, ele tem uma má circulação, não cicatriza não, bebê. Nem adianta, tá? Nem adianta. Então é por isso que vocês precisam dominar a avaliação da ferida e a avaliação do membro inferior desse paciente. São 2 pilares aqui inegociáveis, tá? Mas para utilizar o DAC, quando eu avalio, né? Ó, primeiro de tudo, avaliar aqui o membro do paciente para utilizar o DAC. Avaliei o pulso, avaliei circulação, sensibilidade, avaliei se o membro não tem deformidades, se não tem fungos entre os dedos, fiz essa inspeção, palpação, fiz toda essa avaliação do paciente. Depois que eu fiz a avaliação do membro do paciente, aí eu vou avaliar a ferida. Poxa, a ferida tem tecido de granulação, né? Aqui é porque já está cicatrizado. Mas a ferida tinha tecido de granulação, tinha bordas que não tinham maceração, mas é uma infecção causada, é uma ferida causada por escoriação. E anota aí no teu caderno. Feridas que são causadas por escoriações, turma, são lesões que correm o risco de ter uma infecção muito rápida. Por que essas lesões correm risco de infeccionar, turma? Porque, poxa, o paciente talvez estava lá na moto, 2 caras numa moto, né? 2 caras na moto, vamos lá. Tinha 2 caras numa moto, pilotando minha motinha, aí eles caem, porque é 2 caras na moto tentando fazer o mal. E aí eles caem e tem escoriações. Essas escoriações, turma, ele arrastou o pé aonde? Ele arrastou o pé lá no asfalto, foi dar o grau, os dois, né? Foi dar o grau, 2 caras numa moto, foi dar o grau, escorregou, né? E aí teve essas escoriações. Arrastou o pé aonde? No asfalto. Quando ele arrasta o pé, toda aquela sujidade do asfalto vai para onde? Para cá. Então percebe o risco de infecções? É alta ou baixa o risco de infecções? E aí, turma, essa ferida corre o risco muito grande ou baixo de ter infecções aqui no leito dessa lesão? Toda a sujidade lá do asfalto. Foram dar o grau, né? E aí acabou aí arrancando aí todo o asfalto junto aí com esse pé. Risco grande ou risco baixo?
Comenta aí pra mim. Bora participar. Tira um print, vai. Tira um print. Ó, tô vendo aqui que muita gente tá falando risco alto, né? Risco alto, risco alto. Meus parabéns. Aí, ó, Elisângela. Risco alto. Meus parabéns, Elisângela. Risco alto. Então, esse paciente corre risco de ter o quê? Infecções. E aí, turma, entra o nosso papel para avaliar do jeito certo a infecção no paciente. Então, como tratar a infecção do jeito certo e evoluir no processo de cicatrização mais rápido? Para eu falar do DAC, eu sei que vocês estão discussando, professor, fala do DAC, fala do DAC. Eu preciso te ensinar a avaliar uma infecção. Vocês não vão ser loucos de colocar o DAC em qualquer ferida aí de qualquer jeito. Não, não, bebê. Tem que avaliar. Lembra que eu te falei que tem que avaliar o exame físico e a avaliação da ferida? Aí sim eu penso no curativo. Ó, 3 pilares. 3 pilares aqui, tá? Então vamos lá, turma. Para uma ferida que está infectada, eu separei sempre em 3 pilares importantes. Eu tenho um paciente, porque esse paciente ele tem que ser colaborativo com suas condutas, ele tem que ter os cuidados, tem que ter a ferida toda fechadinha ali para não ter um ambiente perfeito para a proliferação bacteriana. Esse paciente também tem que colaborar em relação à higiene dele, tanto do membro inferior, como também a higiene de onde ele mora, a higiene ali onde ele está ali no seu momento de sossego, né? Então, assim, animais que ele cria ali também é importante, se aquele local onde estão os animais está limpo ou não, se ele está pisando ali, levando infecções para ele, porque assim, já peguei muitos pacientes que tinha erisipela, e essas erisipelas vêm por conta de quê? Porque é paciente que cria porco, que cria galinha, e aí tem uma lesãozinha pequena, e aí vai limpar lá o estábulo, sei lá como é que chama, onde fica os porcos, onde fica a galinha, e aí, turma, o que que acontece? As bactérias ali entram no pé dele, aumenta o risco de infecção. Então, pilar paciente é importante. E aí, quando eu te falei desse ambiente, que é o curral, ali onde ficam os porquinhos, onde ficam as galinhas, onde ficam ali os carneirinhos, os patos, e aí o cara lá tá limpando e tem uma ferida, turma, eu estou falando de quê? Ambiente, tá? Paciente e ambiente que ele convive estão totalmente interligados quando a gente fala sobre infecções, tá? Da mesma forma como paciente ferida. Se esse paciente ele está ciente do risco que ele está ali com aquela lesão e mesmo assim, turma, ele não está cuidando da forma correta, não adianta, turma, não adianta. Essa ligação aqui não dá match e tem que dar match o paciente com a ferida. Por vezes é um paciente que não quer cicatrizar a lesão, tá? Temos muitos pacientes que não querem cicatrizar porque, por exemplo, recebem um auxílio. E aí, como é que o paciente que recebe auxílio, ele quer cicatrizar aquela ferida? Porque se ele cicatriza a ferida, ok, ele perde seu auxílio. Então, percebe aqui como está totalmente interligado paciente e ferida? O paciente ele tem que querer cicatrizar. Então, esse aqui é o tripé do controle da infecção. E aí, a gente vai avaliar alguns fatores que interferem no retardo aqui da cicatrização relacionados a infecções, tá? Separei alguns aqui para vocês. Por exemplo, feridas agudas, elas podem ser contaminadas, tá? E lesões traumáticas, feridas classificadas como contaminação e suja. Feridas cirúrgicas de prolongadas, transfusão sanguínea, deiscência também provocam aqui o retardo na cicatrização, provocam aqui o risco de infecções. Feridas de difícil cicatrização, aí a gente vai avaliar o quê? A duração da ferida, a troca do curativo do jeito certo. Lembra da ferida anterior que eu te mostrei? Como é que estava ali aquele curativo? Professor, muito tempo ali sem trocar. Eu tenho também o tamanho da lesão, como também a localização dela. Vou também avaliar se é uma ferida aguda ou feridas crônicas. E aí, quais são esses fatores que vão estar interligados? Se é uma ferida que tem corpo estranho, tecidos desvitalizados. Quando eu falo de tecidos desvitalizados, turma, eu falo de tecido necrótico e eu falo sobre o esfacelo. Esfacelo, tá? Má perfusão, como também a exudação presente sobre o leito daquela ferida, tá? Então esses daqui são alguns fatores que apresentam o retardo na cicatrização. Em 2023, aliás, 2022, houve uma atualização no consenso
Internacional de Feridas Infectadas. Nesse consenso, turma, ele mostrou o quê? Ele mostrou que há uma atualização, há um progresso para a ferida estar infectada. Não é porque a ferida está aberta de difícil cicatrização que ela vai estar infectada. Não é isso, turma. Ela vai passar por alguns processos que a gente vai discutir aqui, até desenvolver, por exemplo, gravidades, como uma infecção sistêmica. A famosa aqui que a gente conhece, né? Eu espero que vocês tenham estudado aí na escolinha, a famosa sepse. A famosa sepse. E aí, turma, para a gente começar esse progresso, essa evolução até chegar a uma ferida infectada, ela vai passar, primeiramente, por uma ferida contaminada. E aí, turma, põe aí no teu caderno. Toda ferida que está aberta, ela já é contaminada. Mas por que, professor, que ela já é contaminada? Porque, turma, sobre a nossa pele, há diversas bactérias ali presentes. E o que impede essas bactérias adentrarem sobre os nossos tecidos é a nossa pele. Quando eu tenho um rompimento dessa integridade da pele, essas bactérias, elas acabam adentrando ali naquele local e contaminando o leito da ferida. Então, toda ferida ela está contaminada. Não é à toa que a gente aprende lá na limpeza das feridas que tem que ser do menos contaminado para o mais contaminado. E o menos contaminado é as bordas da ferida. O mais contaminado é o leito da lesão, tá? Então, toda ferida já está contaminada. Os micro-organismos ainda não estão se proliferando, tá? Porque qual é o problema de uma ferida infectada? É esses micro-organismos estarem cada vez mais aumentando, tá? Não provoca nenhuma reação na lesão, ou seja, a lesão lá não tem nada que possa estar interferindo, tá? E não atrasa, como eu acabei de falar, a cicatrização. É apenas um processo natural. Rompeu a pele, já está contaminado. Após essa contaminação, turma, os níveis de bactérias sobre essa lesão, ó, vai aumentar cada vez mais. Se esses níveis ficam aumentando, turma, eu vou passar agora para uma ferida colonizada. Quais são as características da ferida colonizada? Aqui sim, turma, os micro-organismos, eles vão começar a se proliferar de forma limitada, tá? Ainda não há nenhuma reação significativa e não há nenhum atraso na cicatrização. Talvez nesse processo aqui, você vai começar a observar os primeiros progressos aqui de sinais flogísticos sobre aquela lesão. Então, vou avaliar esses sinais flogísticos, se já estão presentes, e se esses sinais vão estar evoluindo ou não, até, por exemplo, retardar uma cicatrização ali por completo no paciente. Beleza? Então, ferida colonizada, essas bactérias começam a se proliferar. Pode apresentar aqui pequenas colônias também de biofilme sobre o leito dessa lesão. Após isso, turma, essas bactérias vão se multiplicar e vão se multiplicar cada vez mais e vai apresentar agora no leito da ferida o que chamamos de infecção local. Ou seja, eu já tenho uma infecção localizada sobre o leito daquela ferida, tá? E aí, quais são algumas características dessa ferida infectada? Eu posso ter aqui uma hipergranulação, inclusive foi tema da nossa quarta-feira passada, tá? Eu posso ter um tecido friável, o exudato, ele vai aumentar sobre o leito daquela lesão e apresenta o retardo na cicatrização. E aí eu tenho também sinais locais na ferida, como eritema, um exudato, odor, edema, eu tenho ali um exudato que pode vir ali purulento, aí eu tenho o calor, inclusive, turma, o calor, ele já pode ser um sinal para a gente estar avaliando o membro daquele paciente, tá? Então, assim, quero avaliar o membro do paciente, se está ali com sinais de infecção ou não. O calor é um sinal importante. Eu vou estudar também, eu vou avaliar naquela ferida se há necrose, esfacelo, se há tecidos desvitalizados. Por quê, professor? Lembra e ponha na sua cabecinha, como também no teu caderno. Escreve aí, ó. Feridas que têm necrose, como também esfacelo, são lesões que são um ambiente perfeito para a proliferação bacteriana. Então, feridas que são um ambiente ali perfeito para proliferar bactérias, elas possuem tecidos desvitalizados. Beleza, turma? E aí, não para por aí. Dessa infecção local, a infecção pode evoluir para uma infecção
sistêmica, ou seja, essa infecção ela espalhou pelo corpo do paciente. E aí eu posso ter um choque séptico, eu posso ter febre, eu posso ter letargia e até o mais grave, morte. Então a gente já está de frente com a sepse. E a sepse ela evolui para um choque séptico. O choque séptico ele vai ali, infelizmente, ser o spoiler da morte, tá? Então, assim, choque, geralmente, são alguns spoilers que a morte já está te dando e que o paciente não está bem. Ah, professor, então quer dizer que um paciente com a ferida, ele pode morrer? Pode. Certa vez, lá no hospital, eu recebi um paciente que ele tinha uma classificação de Wagner do paciente diabético, a classificação dele já era 5. Ou seja, ele já tinha uma gangrena em todo o membro inferior e já estava subindo essa gangrena. Professor, não entendi nada. Você falou assim, of the king, the power, the member, the best, eu não entendi porra nenhuma, professor. Presta atenção. Classificação de Wagner é a classificação aqui do paciente diabético. Enfim, esse paciente, ele estava no pior grau dessa classificação. E por incrível que pareça, turma, essa evolução foi de apenas 2 dias. Ele disse que o membro dele estava ok, e em apenas 2 dias evoluiu de forma grave e os leucócitos desse paciente já estavam em 35 mil. O normal é até 15 mil. Então estava mais que o dobro, turma. Aliás, de 12 a 15, né? Vai depender aí da referência do laboratório. Então já estava mais que o dobro desse paciente. Então foi um paciente que foi de forma rápida para o centro cirúrgico para realizar a amputação. Turma, talvez esse paciente que teve essa infecção aí generalizada de forma rápida e brusca poderia ter evitado se o enfermeiro lá da atenção básica ou o enfermeiro que estava mais próximo desse paciente tivesse pegado no pé do paciente. Você que está aqui nessa noite, talvez já chegou do estágio, já chegou do plantão. Deixa eu te perguntar, você já pegou no pé do seu paciente hoje? Você pegou no pé do paciente, avaliou o risco ali? Ah, professor, mas ele só tem uma diabetes. Avalia o pé. Avalia. Porque eu tenho certeza que ele pode ter alguma complicação que futuramente ele não cuidando agora, ele pode perder um membro. Então, quando a gente fala de exame físico e relacionar com infecções, vai fazer total diferença em suas práticas de enfermagem. Beleza, turma? E aí, dentro do projeto 2x+, a gente tem uma fórmula de avaliar uma ferida infectada dentro do projeto 2x+. E aí é o momento que eu mais gosto, que eu olho os comentários, vocês tudo respondem aí. Toda ferida infectada, ela é forte. Comenta aí, ó. Toda ferida infectada, ela é forte. Deixa aí nos comentários pra eu ver. Vai lá. Eu gosto de ver o comentário da Elisângela. A Elisângela é uma das melhores alunas. Não é, Elisângela? Comenta aí pra mim. Toda ferida infectada, ela é forte. Deixa aí nos comentários. Quem não colocar, não aprende, tá? Quem não respondeu os comentários, cada uma das pessoas que estão ao vivo agora, quem não respondeu os comentários, não vai aprender, tá, bebê? Não vai aprender. Inclusive, para você que está chegando agora, para você que já chegou aqui um pouquinho atrasado, confere aí se está deixando o like na aula, confere também se está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso é importante para te notificar assim quando entrarmos ao vivo. Então, toda quarta-feira às 20 horas, a gente entra ao vivo aqui para falar com vocês sobre feridas em geral, curativos, avaliação, tudo nesse meio lindo e maravilhoso que é feridas e curativos, tá, turma? Então, assim, nesse exato momento, deixa o teu like, inscreva-se e ativa os sininhos das notificações. Show, turma? E aí, o que é o forte? Só recapitulando, toda aula eu gosto de falar do forte. Ô, mnemônicozinho gostoso. Então, vamos lá, ó. O F, eu vou falar sobre sinais flogísticos, edema, calor, rubor, eritema, né? O odor vai estar presente em feridas infectadas. E aí, lembra, toda ferida que tem odor, ela está infectada. Porém, nem toda ferida infectada, ela vai apresentar o odor presente ali. Por quê? Porque o odor vai ser determinado pelas bactérias que estão presentes
nesse meio aqui dessa ferida. Então tem como eu saber se essa ferida está infectada pelo odor? Tem. Mas para isso eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó, já cheirou uma ferida hoje? Já pegou no pé do paciente já, ó? Cheirou uma ferida hoje? Comenta aí pra mim, o professor de vocês é louco, né? E aí eu vou ter o R, que vai ser o retardo na cicatrização, e o T, o tecido desvitalizado. Quais são os tecidos desvitalizados, turma? Vamos lá, coloca aí no teu caderno, ó. Esfacelo, e eu tenho também a necrose. São tecidos desvitalizados presentes no leito da lesão. E eu vou também avaliar, turma, o exudato sobre aquele leito da ferida. Geralmente o exudato em feridas infectadas são um exudato muito elevado, beleza? Então, ó, isso daqui, ó, tem que estar na palma da sua mão antes de você utilizar o DAC, tá? Eu sei que a aula é sobre DAC, mas não tem como eu falar sobre DAC sem falar sobre infecções, beleza, turma? E aí, para tratarmos infecções, utilizamos duas linhas de curativos diferentes. Posso utilizar curativos que possuam prata, e como é que eu sei que possui prata? Pelo símbolozinho Ag+, tá? Aquele símbolozinho Ag+, a gente aprende lá na tabela periódica, tá? Na tabela periódica a gente aprende que o Ag+ significa ali prata. Então, curativos que possuem prata na sua composição são curativos que vão tratar infecções. Aí aqui eu trouxe alguns modelos aqui para vocês. Hidrofibra com prata, eu trouxe aqui um alginato de cálcio com prata, eu trouxe aqui também é um alginato, né? Mas era para ter colocado um carvão ativado, né? Para ser diferente. Mas fica aqui para mostrar para vocês, tá? Carvão ativado. Tem também outra linha de tratamento, que são curativos que possuem o pH... Possui, né? Vou dizer possui, né? Não vou complicar a linguagem não. Mas são curativos que possuem o PHMB em sua composição. Quais são esses curativos? Trouxe alguns modelos aqui para vocês. Esse aqui é o queridinho de muitos alunos do projeto 2x+, tá? Que é o famoso Kerlix. Eu tenho também a Telfa, tá? A Telfa é uma malha impregnada aqui com PHMB. Tenho também o hidrogel com PHMB mais EDTA, como também pode ser apenas o PHMB, tá? Então é um hidrogel que em sua composição também tem PHMB, ou seja, ele vai tratar, como também vai prevenir infecções. Qual é a diferença de curativos que possuem prata para curativos que possuem PHMB? Turma, a prata, ela tem uma validade. Ela não pode passar de 14 dias sobre o leito da lesão. Porque se passar de 14 dias, infelizmente pode causar o que chamamos de resistência bacteriana. Beleza? Já o PHMB é totalmente diferente, porque ele não tem essa parte de causar resistência sobre essas bactérias. Então você pode utilizar aqui tranquilamente 14, 15, 16, 20 dias até a ferida fechar tranquilamente. Óbvio que o que vai determinar a escolha do curativo, se você vai manter o PHMB ou não, vai ser a sua avaliação. Boa, eu escutei, você completando aí, eu escutei, tá? Você escutou, eu escutei, turma, eu escutei vocês na casa aí de vocês, tá? Então a sua avaliação vai ser determinante relacionada a isso. Porém, a aula não é sobre PHMB, a aula não é sobre curativos que possuem prata. A aula é sobre o DAC, turma, essa tecnologia que eu separei para vocês. Turma, o que é o DAC? Para você fala o DAC, mas que diacho é isso aí, professor? O DAC, turma, ele vai ser essa malhazinha de rayon, que ele vai ter um componente muito importante nessa malha, que é esse componente que dá essa coloraçãozinha aí mais esverdeada, que é o que chamamos de cloreto de diaquil carbamoil. Ou, para os íntimos como eu, tá? Os íntimos como eu, fala DAC. Você que está aprendendo hoje vai falar cloreto de diaquil carbamoil, tá? Olha aí, ó, desafio para você. Dá um trava-língua isso aí, né? Não? Diaquil carbamoil. Fala aí,
põe o nome aí do teu cachorro. Duvido, nunca mais você esquece do DAC, se você colocar o nome do seu cachorro desse jeito aí. Pior, coloca o nome do teu filho desse jeito aí, de cloreto de diaquil-carbamoil. Mas enfim, turma, para os íntimos, né? Hoje cada um de vocês irá se tornar íntimo aqui, porque eu não quero ninguém com trava-língua. Vocês irão conhecer o DAC, turma. Esse cloreto, ele é incorporado nessa malha, como eu havia falado para vocês. E essa malha, turma, ela atua como uma barreira física e de atração também relacionadas a essas bactérias. Ou seja, quando eu coloco PHMB sobre o leito da lesão, esse PHMB ele vai agir de forma química sobre as bactérias. Quando eu coloco a prata sobre a ferida, ela vai agir de forma química também. Mas o DAC, ele age de forma física. Ou seja, ele vai puxar as bactérias para ele e vai, colocar ela de arrasta para cima. Puxa as bactérias e mata. Ou seja, ele vai reduzir essa carga bacteriana sobre a superfície da ferida. Assim, favorecendo um ambiente perfeito para a proliferação do tecido que a gente quer, que é o tecido de granulação, que é o tecido para ocorrer uma cicatrização de qualidade nesses pacientes, tá? Então, é assim que vai agir o DAC sobre a ferida, tá? Mas de forma mais científica, o mecanismo de ação dele vai se basear no princípio da hidrofobicidade. Muitas bactérias e fungos têm superfícies hidrofóbicas, ou seja, ele vai atrair, matar elas, tá? Quando entra em contato com o exudato da ferida, os micro-organismos se ligam fisicamente nas fibras, que são atraídas, né, como eu falei para vocês, e aí o cloreto de diaquil-carbamoil, que é o DAC, vai conseguir controlar, vai reverter essas infecções sobre o leito da ferida. E durante a troca do curativo, esses micro-organismos são removidos de forma mecânica. Ou seja, quando ele atrai, quando você tira o curativo, os micro-organismos vão estar sobre a superfície do DAC. Beleza, turma? E aí aqui eu vou sair um pouquinho, tá? Vou sair aqui de fininho um pouquinho. Aliás, eu vou ficar aqui para assistir com vocês. Mas eu separei um vídeo para te mostrar a ação do DAC aqui com vocês, tá? Vou assistir com vocês. Bora lá. Olha aí, tratamento de infecção. Sobre o leito da ferida, né? Viu? They kill bacteria by disrupting the cell wall, releasing bacterial toxins into the wound and ultimately delaying. Tá vendo? Ele atrai nessa. Isso aqui é o curativo com prato. DAC, or diacarbomoyl chloride technology, is an innovative alternative for topically managing infection. DAC technology is a Olha aí como é que ele vai agir nas bactérias. Presta atenção. Two hydrophobic molecules are attracted to each other, forcing the surrounding water molecules to part and allow hydrophobic molecules to bind together. Bacteria have a quando você coloca o DAC, cell surface. When they are in direct contact with the DAC, tá vendo as bactérias? They bind and are rendered inactive, unable to replicate. Through this hydrophobic interaction, aí, ele se ligando nas bactérias. Essa aqui é a ligação, DAC e essa aqui é a bactéria. Olha as bactérias onde ficam. E o leito da ferida, And natural healing can occur. The more highly virulent the bacteria, like MRSA and VRE, the greater the attraction to DAC technology. Aí aqui são alguns tipos de DAC. Qdimed Sorbact with DAC technology. É a propaganda, né? Quickly binds bacteria, improves healing time, is naturally safe and effective. Tá vendo? Has no known bacterial or fungal resistance. Discover the DAC difference. Aqui é o site para vocês acessarem lá, tá? Perceberam como é que o DAC age? Top, né? Ele vai meio que realmente puxar para ele essas bactérias e aí vai ter o controle por completo ali bacteriano. Só que eu separei um resumo básico aqui para vocês, as diferenças entre o DAC relacionado a prata, iodo e o PHMB, tá? Então vamos lá. Mecanismo do DAC, o mecanismo dele vai ser físico, tá? Diferentemente do mecanismo da prata e do PHMB.
Ele não libera nenhuma substância para a ferida, pelo contrário, ele faz puxar para a ferida, tá? Para ele, essa substância. Já a prata, como também o PHMB, eles vão doar essas substâncias para a lesão. Citotoxicidade baixa ou inexistente, ou seja, ele não é citotóxico, não vai danificar os tecidos ali da lesão, tá? Aqui sobre essa citotoxicidade, turma, ele vai estar relacionado ao iodo, tá? PHMB, ele não é citotóxico, tá? Ele é a mesma coisa aqui do DAC, ele não vai causar citotoxicidade. Já em relacionado ao risco bacteriano, muito baixo. Por quê? Porque ele não está, o DAC, ele não está envolvido diretamente com o DNA da bactéria. Pelo contrário, ele só está pegando a superfície da bactéria e atraindo para ele e removendo essa bactéria do leito da lesão, tá? E aqui, turma, relacionada à prata, a prata ela já vai causar essa resistência. O PHMB também ele não causa resistência bacteriana, tá? Mas a prata, infelizmente, após os 14 dias, ela vai causar resistência bacteriana. Indicação de alergias, alternativa segura. Sobre a prata e o iodo, possivelmente alguns pacientes possam apresentar ali, infelizmente, alergias, tá? PHMB, eu tive só um paciente que teve alergia nesse tempo todo. Sou bem tranquilo em falar isso para vocês. Na minha vida toda, trabalhando, fazendo curativo todos os dias, eu só vi uma vez um paciente com alergia ao PHMB, tá? Eu nem acreditei, não, mas o PHMB não causa alergia, mas para o paciente teve, tá? E o DAC até hoje também ainda não vi alergias, ok, turma? Então assim, tabelazinha boa para a gente comparar essas soluções, esses curativos em nossas práticas, tá? E aqui eu também busquei algumas evidências. Até antes de iniciar a aula, aqui eu estava estudando alguns artigos sobre o DAC, para eu ter mais conhecimento possível para transmitir para vocês. E aí eu te pergunto, quantos artigos tu leu hoje, bebê? Porque o professor lê, tá? Nesse artigo, foi o que ele fez. Ele fez um ensaio clínico randomizado que avalia o curativo impregnado com o DAC para a prevenção de infecções nos sítios cirúrgicos de mulheres adultas submetidas à cesariana. O porquê, turma? Porque uma cesariana, feridas cirúrgicas abdominais, são feridas que correm o risco de ter infecções. Então ele utilizou o DAC nessas gestantes, nessas puérperas, para tratar e prevenir possíveis infecções. O que ele achou como conclusão desse estudo? Em conclusão, o uso do curativo revestido com DAC reduziu as taxas de infecções entre os pacientes após a cesárea e comprovou sua relação custo-eficácia. A redução do peso antes da concepção, da abstinência de fumar durante a gravidez também foi importante reduzir, e a aplicação de curativos eficazes na profilaxia dessas infecções são os principais fatores que podem prevenir essas infecções. Então, assim, esse estudo, ele comprova que o DAC, ele conseguiu reduzir infecções presentes ali em feridas operatórias de mulheres que foram submetidas à cesariana, né? Quantas cesarianas, principalmente você que trabalha aí no posto de saúde, quantas cesarianas você já se deparou aí e infelizmente estava aí com seroma, estava aí com exudato purulento, porque são lesões que infelizmente contaminam muito rápido. Opa, minha câmera aqui desligou, tá? Minha câmera desligou. Deixa eu ver aqui. Só ligar aqui novamente. Consegue me ouvir, né, turma? O professor vai voltar. O professor vai voltar. Vê se o professor voltou. Pronto, voltou, tá? Turma, então assim, os ofícios aqui do ao vivo. Então assim, então essas cargas bacterianas foi reduzida e essas feridas foram aqui ajudadas, né, para evitar essas infecções sobre o leito dessa lesão. Deixa eu só aumentar aqui a velocidade do ar-condicionado para não desligar mais. Pronto, e oscilar. Perfeito, turma. Aqui é tudo ao vivo, tá? Tudo ao vivo aqui com vocês. Show, turma? Então é assim que são algumas evidências que eu busquei sobre o DAC, tá? E aqui busquei também algumas diretrizes e consensos que eles estão falando de atual sobre o DAC.
E aí, assim, o mais importante, que foi aqui uma publicação europeia de manejo de feridas infectadas. O que ele falou sobre o uso do DAC? Que em um guideline na prevenção dessas feridas infectadas é uma opção coadjuvante, mas não substitui o cuidado padrão. O que ele quer dizer nesse cuidado padrão? Avaliação, turma. Avaliação. Perceba que até os consensos eles estão batendo na tecla da avaliação. Avaliação. E você não quer avaliar a ferida do jeito certo. Meu Deus, a câmera resolveu desligar de novo. Então, assim, turma, os consensos estão batendo muito nessa tecla que você, como enfermeiro, precisa estar avaliando uma ferida do jeito certo. Vou voltar, tá? Ó, pronto, voltei. Precisa avaliar do jeito certo, com foco maior nessa avaliação para escolher o curativo correto. Turma, não adianta nada, vou repetir de novo, presta atenção, ó, são consensos internacionais que estão falando, não é o professor. Não adianta nada você querer o curativo sem antes você nem saber fazer um exame físico e nem a avaliação da ferida. Não adianta, bebê. Não adianta estar te falando de uma tecnologia aqui nova no mercado se você também não domina o exame físico e nem a avaliação. Eita, tá difícil aqui a minha câmera hoje. Tá difícil. Mas assim, turma, vocês precisam dominar urgentemente esse exame físico, como também essa avaliação da ferida. Não adianta. Diga e repito, tá? E aí eu busquei também esses consensos relacionados a feridas crônicas. Ou seja, o que foi que ele trouxe aqui pra gente, tá? Certeza que evidências muito baixas, poucos estudos ainda sobre o DAC. Por que tem poucos estudos ainda sobre o DAC, turma? Porque é uma tecnologia, bebê, nova, tá? É uma tecnologia nova que vocês estão tendo acesso nesse exato momento. Então, vocês estão tendo acesso e o conhecimento para adquirir um DAC e saber utilizar da forma correta. Em revisões sistemáticas, como em 2024, ó, não encontraram superioridade estatística clara sobre as taxas de cicatrização vezes o cuidado padrão. Ou seja, novamente, está reforçando, o DAC é uma excelente cobertura. É uma excelente cobertura, ele está falando. Porém, não substitui o cuidado padrão, que é a avaliação e as orientações para o teu paciente. O uso sugerido, quando se busca uma redução da carga da biocarga sem agressão ao tecido viável, o paciente apresenta intolerância e contraindicação de sépticos ativos. Ou seja, aquele paciente que tem uma contraindicação com prata, que ele não consegue utilizar a prata da forma adequada, esse paciente aqui, você pode substituir a prata pelo DAC, tranquilamente você pode ficar aí utilizando o DAC e obtendo resultado na cicatrização. Beleza, turma? E aí, qual é, professor, a indicação do DAC? Você falou aí do DAC, mostrou evidências, mostrou aí como é que utiliza o passo a passo. Vamos lá, olha só as indicações. Feridas limpas, contaminadas, colonizadas, infectadas, como feridas cirúrgicas você pode também utilizar, feridas traumáticas, feridas cavitárias, fístulas, lesão por pressão, úlceras diabéticas, úlceras de pé e perna. O curativo, turma, também pode ser trocado diariamente, tá? E aqui assim, prof, quero trocar diariamente o DAC. Você recomenda? Se o paciente tem condição financeira, socioeconômico boa, troque diariamente. Caso contrário, ele pode permanecer no local da lesão em até 7 dias, tá? Até 7 dias você pode manter o DAC sobre o leito da lesão. Porém, quem vai determinar essa troca? Você. Com a sua avaliação. Você vai ter que avaliar corretamente essa lesão e observar. Poxa, está na hora de trocar. Está na hora de realizar essa troca do curativo. Avaliou o momento ideal, então você vai lá e realiza essa troca. Mas não passe de 7 dias sobre o DAC ali na lesão, tá? Trocas a cada 7 dias. E aí, em feridas que mostram sinais de infecção, o curativo pode ser trocado com maior frequência, tá? Por quê? Porque é um curativo que vai ser muito exudativo e esse curativo ele vai pedir novas trocas, beleza? E aí, falando em exudação, tem uma curiosidade sobre o DAC. Quando ele entra em contato com o exudato, turma, se você for observar o exudato que fica sobre o DAC, ele vai ser diferente sobre as outras feridas, tá? Como é que vai ser esse exudato que fica ali no DAC, professor? Esse exudato, turma, geralmente ele fica parecendo
aquelas baratas, olha a comparação do professor. Quando você pisa numa barata, a barata não fica toda esmagadinha, marronzinha ali? Pronto. O exudato do DAC, ele fica dessa forma, tá? Não se assuste. Professor, eu nunca vi esse exudato marrom. Esse exudato aqui dessa forma que o DAC está. Não te preocupa. É a relação dele com o exudato, o cloreto de diaquilcarbamoil, que fica dessa forma. Beleza, turma? Então, assim, curiosidade sobre o DAC. Pode ficar até 7 dias sobre o leito da lesão. Olha só o que é que eu estou fazendo lá no consultório. E em breve vou trazer o resultado dessa paciente aqui, tá? Atualmente eu utilizo muita pressão negativa lá no consultório, né? A gente utiliza muito essa pressão, a gente consegue ter muitos resultados nessas feridas, tá? Atualmente, o que foi que eu fiz em um dos nossos pacientes? Eu peguei, utilizei o DAC junto com a terapia por pressão negativa, tá? E até separei um vídeo para vocês verem a ação do DAC aqui, tá? Deixa eu ver só se eu consigo tirar o áudio aqui do vídeo. Eu não vou conseguir. Mas olha aí, turma. Olha aí, na hora que a gente liga a pressão negativa, como é que fica? Tá? Ó, vai puxar. E aí fica a espuma da pressão em cima e o DAC embaixo. Viu aí? Puxando? Acho lindo esse momento. É o momento mais top que eu acho assim na hora que a gente aplica a pressão negativa, é na hora de ligar. E aí perceba que a gente está associando essas duas terapias. Tô escondendo ainda o caso, porque eu só gosto de mostrar quando o negócio já fechou, tá? Então, assim, é uma paciente que a gente avaliou que ela tinha insuficiência arterial grave, tá? Foi submetida a uma arteriografia e uma angioplastia. Olha só, percebe que eu não conseguiria observar essas condições no paciente sem antes estar avaliando corretamente, tá, turma? Então, assim, avaliei a paciente corretamente, observei que ela tinha insuficiência arterial. Como é que eu descubro isso? Avaliando pulsos, tá? Encaminhei para o vascular. Após o encaminhamento para o vascular, turma, ele fez os exames do vascular, que é o Doppler. E aí, turma, após esse Doppler foi diagnosticado essa insuficiência arterial, foi feita a angioplastia e a arteriografia, pulsos ainda com dificuldade, mas porém a cicatrização está vindo, tá? De forma um pouco mais lenta, porque a pulsação dela vem, mas é uma pulsação um pouco mais fraca, mas a cicatrização está vindo por conta da utilização dessas duas tecnologias. Tanto a pressão negativa, como também o DAC. Então, assim, olha só, eu utilizei o exame físico, a avaliação do leito da lesão e utilizei tecnologias. Os 3 pilares para o sucesso com a cicatrização que você precisa ter nesse exato momento, tá? Então, assim que você consegue ter esses resultados. Precauções quando a gente está utilizando o DAC. Ele é um curativo que deve sempre ser utilizado, aplicado em contato direto com o leito da ferida, tá? Você vai colocar no leito da ferida, para permitir que os micro-organismos sejam atraídos pelo curativo, caso o curativo fique aderido sobre a lesão. Umedeça ou molhe o curativo para ajudar a remover. Por vezes, turma, isso aqui é experiência do professor, tá? Experiência do professor. Embora ele seja feito de uma malha de rayon, certa vez eu utilizei na paciente e grudou um pouquinho, tá? Grudou um pouquinho. E por ter grudado um pouquinho, a gente tem que umedecer mais o curativo para a gente estar conseguindo ali remover de forma adequada, tá? Então, assim, nada de puxar como se fosse aquelas mulheres que depilam as outras não, né? Que puxa de uma vez. Não, não faça isso, tá, turma? Faça umedeça ali bem o curativo para estar removendo. Não é pro DAC grudar tanto, mas pode acontecer de grudar. Então, se grudar, remova com cautela. Não use o curativo associado com produtos gordurosos, produtos como pomadas, cremes ou soluções, tá? Porque, infelizmente, pode ter interações. Ah, professor, vou utilizar o DAC com a papaina. Eu não recomendo, tá? Porque o produtor está falando que não é bom misturar com os outros curativos. Pode diminuir a propriedade de captação desses micro-organismos. Então, é por isso que você não pode misturar o DAC com outras coberturas. Beleza? Muito cuidado nessa hora. E aqui são alguns tipos de DAC que você pode encontrar no mercado. Temos os DACs que são como espumas, tá?
Esse aqui eu já utilizei, o professor Ian se engasgando. Esse aqui eu já utilizei, é muito bom. Esse daqui, ó, prevenção de lesão por pressão, nunca utilizei, mas você pode estar buscando aí no mercado. Esse daqui admito que foi novo para mim, eu descobri fazendo essa aula, tá? Não sei se já está lançado no Brasil, porque eu busquei em site estrangeiro, mas esse aqui, ó, é um DAC junto com o hidrogel, tá? DAC com o hidrogel, um DAC mais molhadinho que vai sobre o leito da ferida, tá? Esse daqui é um DAC que tem umas camadas a mais e essa camada ajuda na absorção do exudato. E o último DAC é o DAC mais comum que a gente pode encontrar no mercado, tá? Esse DAC mais comum no mercado é aquela que é a malhazinha que a gente encontra. Ele parece uma tela no aderente, essa malha, tá? Então assim, são alguns tipos de DAC e pode acontecer. Turma, é a câmera aqui que tá desligando, que tá super aquecida. O professor grava muita aula, tá? Ela superaqueceu aqui um pouco. Já aumentei aqui o ar-condicionado, tendência a diminuir esses desligamentos aí brutos dela, tá? Então é assim que a gente vai utilizar o DAC do jeito certo, tá? Os tipos de DAC para você. Prof, qual que você utiliza mais? Esse aqui, ó. Esse aqui é o que o prof utiliza mais em suas práticas. Basicamente, quase toda ferida eu tô utilizando o DAC. Então assim, eu tô virando fã. CultMed me patrocina, tá? Ó, vamos fazer assim, ó. Vocês vão tirar a foto do professor e vão marcar @CultMed. Patrocina o professor João. Patrocina. Ai, desligou bem na hora do print, rapaz. Ave Maria. A câmera aqui não quer ajudar o professor, rapaz. Que é isso, câmerazinha? Que é isso, minha câmera? Vamos lá. Vocês vão tirar o print agora. Voltei. Vamos lá, voltei? Voltei. Olha aí, vai. Tira o print e marca @CultMed. Vou deixar aí no chat para vocês. Põe aí, equipe. Põe aí no chat. Eles marcaram. Para ver se eles patrocinam o professor. Falando aqui de uma tecnologia tão boa, né? E veio patrocinar. Turma, eu sei que nesse exato momento vocês aprenderam muito sobre um curativo chamado DAC. Um curativo novo em nossas práticas de enfermagem. Porém, muitas pessoas ainda sentem medo e insegurança na hora do exame físico do paciente com lesão. Seja sincero, responda no chat. Quero que todos que estão ao vivo agora me respondam. Você tem segurança na hora de realizar o exame físico do paciente? Avaliar pulso, avaliar perfusão, avaliar sensibilidade, deformidades e o que fazer? Você tem segurança hoje? E aí, então? Você consegue fazer essa avaliação de qualidade? Seja sincero. Eu quero sinceridade de cada um de vocês que está assistindo minha aula hoje. Porque não adianta nada eu te falar de uma tecnologia nova se você não consegue ainda avaliar o membro do paciente. Sabe aquela minha paciente da pressão negativa? Obtendo resultado. Porque a gente identificou um problema precoce que foi solucionado e agora a ferida está cicatrizando. É isso que eu quero te ensinar. Não adianta nada você querer a solução por um curativo sem antes passar por uma avaliação. Não adianta nada você ficar igual uns bobos, pateta, olhando para uma lesão e sem saber o que fazer. Olhando para o membro do paciente e sem saber por onde começar essa avaliação. Bate o desespero, bate o medo, o paciente pergunta, tá tudo bem? A ferida tá cicatrizando? E você baixinho, todo desconfortável, fala, eu acho que tá melhor, seu Zé. Não, eu quero vocês profissionais com segurança. Seu Zé, eu acabei de avaliar aqui seu membro, observei que está aqui um pouquinho dessa falta de circulação. Seu Zé, observei que bem aqui está criando um fungo. Vamos melhorar aqui a higiene do dedo? Vamos secar os dedinhos melhor aqui para a gente evitar que crie fungo e gere lesões? É isso que eu quero de vocês. Um exame físico de qualidade que te direciona para uma avaliação de forma adequada até escolher um curativo ideal e não ficar dessa forma. Desesperado, um olhando para a cara do outro. E aí, o que a gente faz? Parece aqueles acadêmicos de enfermagem na hora que vai realizar um curativo. Não quero isso de nenhum de vocês, tá, turma? Eu quero que, a partir de agora, a partir de hoje, quem está me assistindo, eu quero que situações como essas parem de acontecer. Para você que não sabe, a cada 3 segundos,
um paciente é amputado em nossas práticas. Durante toda essa aula, vários pacientes passaram por amputação em todo o nosso Brasil. Esse dado te chama a atenção? Turma, em nossas práticas de enfermagem, a maioria das úlceras em membros inferiores são úlceras venosas. E a úlcera venosa, a gente consegue cicatrizar, professor? Consegue, com um exame físico de qualidade. Porque a úlcera venosa, eu preciso, turma, de terapias compressivas. Mas 17% das úlceras venosas têm complicações também arteriais. E se eu aplicar uma terapia compressiva em uma úlcera mista, o paciente garroteia o membro e o paciente perde esse membro. Quem é que vai te evitar com que esse paciente perca esse membro? O exame físico. Percebe que esse exame físico é a base se você quer cicatrizar. Turma, possivelmente a gente conseguiria avaliar no paciente a parte circulatória do jeito certo. Conseguiríamos evitar, por exemplo, obstruções arteriais graves, a famosa DAOP, a doença arterial obstrutiva periférica, tá? DAOP. A gente poderia estar evitando isso aqui. Como, professor? Bem aí nessa região que tem esses facelos, bebê. Nesses facelos aí tem um pulso que a gente chama de pulso pedioso. E aí eu te pergunto, hoje, você está avaliando os pulsos dos seus pacientes? Está avaliando o pulso desse bendito paciente para identificar isso aqui de forma precoce? Evitar um dedo mumificado e evitar uma amputação desse dedinho? Quiçá essa infecção subir mais ainda e o paciente não perder só um dedo, mas perder o pé. Quem determina isso? A sua avaliação. Imagina só, um cantozinho de unha que você não soube avaliar da forma correta. Foi lá, mexeu, mandou para manicure e um cantinho de unha pode causar uma amputação. Uma falta, o enfermeiro que não sabe avaliar, turma, causa isso. Talvez esses dados que eu acabei de falar, que cerca de a cada 3 segundos um paciente é amputado, esses dados poderiam ser reduzidos com a nossa avaliação. Isso aí é a tese do meu mestrado, viu? Dando spoiler. Eu vou conseguir reduzir esse número, turma. Eu tenho uma meta, que essas fotos deixem de existir mais ainda em nossas práticas de enfermagem. Essas amputações reduzam. A gente, como enfermeiros, domine de forma eficaz, especializada e com base em evidência científica toda essa avaliação. É isso que eu quero te ensinar, turma. É isso que eu quero te ensinar, que o membro inferior, ele guarda segredos que podem definir a vida do seu paciente. Você sabe identificar esses segredos? Porque esses segredos, turma, eu vou te ensinar no meu treinamento. Eu vou fazer um treinamento para te ensinar essa avaliação. Porque o erro que você pode estar cometendo por não saber ainda a avaliação, errar, você pode. Agora, você errar sabendo, aí não pode não. É isso que eu quero te ensinar. Porque hoje, nas nossas práticas de enfermagem, eu percebo muito avaliações incompletas que atrasam a cicatrização, profissionais que não sabem técnicas corretas, pensam que a salvação do curativo, da ferida, é o curativo. E não é. Eu te mostrei durante toda essa aula. Foi uma aula falando sobre uma tecnologia, que é o DAC. Mas eu te mostrei que não adianta colocar o DAC se você não sabe avaliar do jeito certo. E profissionais que não buscam atualizações em nossas práticas de enfermagem. E aí eu tenho esse fluxograma. O fluxograma do sucesso com a cicatrização. Paciente bem avaliado, diagnóstico rápido, conduta assertiva, melhora significativa. Paciente mal avaliado, evolução lenta, complicações, perda de credibilidade. Eu tenho certeza que você escolher enfermagem não foi para ser um enfermeiro frustrado. É só o que temos em nossas práticas. Mas talvez esse enfermeiro frustrado, ele só faz isso. Faz tudo de qualquer jeito. Faz tudo pela metade. Não busca essas atualizações, tá? Não é falta de boa vontade. É falta de conhecimento especializado. E é isso que eu quero te entregar no meu treinamento. Desvendando o membro inferior do paciente. Lá dentro, turma, eu vou te ensinar um método simples, prático e acessível
para vocês avaliarem de forma rápida e identificar essas complicações que eu acabei de te falar, desses pacientes que infelizmente estão prejudicados aí por enfermeiros que não estão sendo capacitados. 30 de agosto vai ser uma imersão das 8 ao meio-dia. Você vai passar o sábado comigo, com o pé do paciente, avaliando constantemente. Certificado de 10 horas, você vai possuir uma apostila, um guia de avaliação e um checklist do que você precisa estar realizando para avaliar. Tudo isso por apenas R$ 47,90. Talvez você esteja falando, nossa, professor, R$ 47,90? Porque esse aqui, turma, vai ser o único preço que vocês vão ver a partir de hoje. Porque é um treinamento que possivelmente vocês forem ver aí presencialmente, é um treinamento de R$ 1.500, R$ 2.000. Eu estou te entregando com a máxima qualidade, o primeiro preço dele, R$ 47,90. No próximo lançamento desse curso, não vai ser mais esse preço não, tá? Não vai ser mais esse preço. Então assim, é tua oportunidade de atualizar, conquistar os teus resultados em até 5 vezes mais com a cicatrização. E como eu falei para você, tudo isso você paga apenas, você investe R$ 47,90. Professor, é R$ 47,90 por mês? Não. E eu acho que esse valor ainda parcela em 3, se você tiver dificuldade. Olha, com R$ 50 você receber uma baita atualização, conteúdo de qualidade, você receber a apostila, ficha de avaliação, a aula disponível para você, um momento prático, um momento exclusivo comigo, porque não é aula aberta assim não, vai ser uma aula fechada comigo. E lembrando, são apenas 100 vagas. Professor, mas... deixa eu te falar, já estamos com quase a metade das vagas esgotadas. Talvez depois dessa aula... vai faltar ali a 80%, ou 20% aqui das vagas, né? 80% é muita coisa. 20% aqui das vagas disponíveis depois dessa live, tá? Então, assim, sua oportunidade de atualizar. Professor, como é que eu adquiro minha inscrição? Link está na descrição do vídeo, link está no comentário fixado e link vai estar no chat nesse exato momento aí para vocês, tá? Então, assim, uma baita oportunidade para vocês estarem se atualizando, uma baita oportunidade para vocês estarem indo além, se capacitar de verdade com uma certificação validada pelo MEC. É sua oportunidade de mudar. Cicatrizar uma ferida não é apenas colocar um curativo e achar que está tendo sucesso. Cicatrizar feridas é um olhar além da lesão, tá? É uma anamnese bem feita, um exame físico de qualidade, que muitos enfermeiros não sabem, que a faculdade não te ensina, que infelizmente uma pós-graduação não vai te ensinar da forma que eu vou te falar no dia 30 de agosto, nessa imersão que a gente vai ter online, tá? Então assim, professor, é 3 aulas? Não, é só uma aula, é uma manhã comigo, uma manhã fechada. Beleza, turma? Uma aula prática, acessível, para transformar sua assistência de enfermagem, você avançar nos seus resultados em até 5 vezes mais. Eu tenho certeza que um enfermeiro que sabe avaliar, que sabe ter resultado, é um enfermeiro que não perde seu emprego para ninguém. É um enfermeiro de qualidade na sua assistência. Então, turma, link na descrição para você garantir sua vaga, link no comentário fixado, como também no chat, esse link para você estar fazendo parte, desvendando o membro inferior do paciente, já está disponível para vocês, tá? E aí, turma, gostaram da nossa aula? Para a gente finalizar com chave de ouro nossa quarta-feira abençoada, eu deixo essa mensagem para você. A diferença entre um curativo qualquer e o tratamento certo começa pela avaliação certa. Não adianta nada você, nessa aula, dominar o DAC sem dominar uma avaliação, tá, turma? Então, ambas andam juntas para obter resultados 5 vezes a mais do que você está tendo aí nas suas práticas de enfermagem. Se você gostou da aula, turma, não esquece, esteja inscrito aqui no canal para não perder próxima quarta-feira, porque próxima quarta a gente vai falar sobre úlcera venosa, tá? Úlcera venosa e os novos tratamentos que temos aí em nossas práticas de enfermagem. Uma baita oportunidade para você estar se atualizando também em úlceras vasculogênicas, tá, turma? Não perca, tá? Próxima quarta-feira, às 20 horas, já coloca aí, ó,
na tua agenda, faz de tudo para não perder essa mega oportunidade, porque eu vou estar te atualizando em úlceras vasculogênicas. O professor João está indo aqui, agora vai descansar na sua noitinha. Espero que vocês também descansem. Eu quero falar para vocês que empreender transforma vidas, transformou minha vida, transformou a vida de diversos pacientes que eu já atendi hoje. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Vou ficando por aqui. Quarta-feira, próxima quarta, às 20 horas, encontro cada um de vocês. Valeu, turma!